Olá, bem-vindos! Estamos chegando com o nosso jornal local para a região de Presidente Prudente. Para você que nos acompanha, muito obrigado sempre pela audiência. Vamos lá com as principais informações de hoje. Estamos mais uma vez com o Fernando Gessi e a Aline Fernanda Scarelli. Pois é, hoje não temos mais uma vez a participação do Adolfo Padilha, porque está de mudança, e mudança não é fácil. A Aline que o diga, a Aline fez mudança recentemente. É muito trabalho. E aí, a gente vai deixar ele tranquilo até resolver essas questões da mudança, para voltar a participar conosco aqui. Vamos lá, então, para o destaque de Aline Scarelli. Bom dia, bem-vinda. Olá, pessoal. Obrigada pela audiência, mais uma vez aqui com vocês. É sempre um prazer poder dialogar com Jéssica, Padilha, Eudes e quem está nos ouvindo. Meu destaque de hoje é sobre o auxílio emergencial, né? O governo e o Congresso, eles se reuniram e fecharam um acordo para manter o auxílio emergencial com outros critérios, só que também não tem um valor fixo, né? Então, a gente tem essa expectativa de que vai ter o auxílio emergencial, porém sem valores. Então, a gente precisa acompanhar, ver quando vai começar a liberar, que as pessoas urgentemente precisam. A gente viu que é urgente e, além disso, a alta da cesta básica, combustível, as pessoas não têm dinheiro para se alimentar. Esse é meu destaque. Muito bem, vamos lá então para o destaque do Fernando Gessi. É com você, Fernando. Olá, Aline, olá, Eudes, Padilha, todos os nossos amigos que nos acompanham diariamente aqui. Bom, o destaque da Aline, eu também comentarei um breve detalhe sobre ele, é que nós teremos aí a aprovação, né? Parece que vamos conseguir aí fazer a aprovação dele, mas ainda não aprovamos o orçamento. Isso ainda me preocupa um pouco, né? Definir aí de onde sairá esse dinheiro. E se será R$ 600 por 6 meses, R$ 200 por seis meses, isso aí é importante nós darmos aí uma analisada. Afinal de contas, as pessoas, nós temos aí uma crescente de pessoas sem trabalho necessitando urgentemente desses valores, né, Aline? Muito bem, então, vamos lá para as notícias de hoje. Olha, é uma notícia que saiu no jornal Prudentino, em Presidente Prudente, a Vigilância Epidemiológica Municipal decidiu suspender a vacinação de nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, biólogos e biomédicos, que aconteceria entre os dias 18 e 19 de fevereiro. E, de acordo com o órgão, a medida foi tomada diante do esgotamento das doses reservadas a este público. Vamos lá para o comentário de Fernando Gessi. Essa suspensão aí, na verdade, ela é temporária. As vacinas que estão sendo finalizadas, tanto pelo Butantan quanto pela Fiocruz, já estão prontas para serem distribuídas. Acredito que a partir da semana que vem nós teremos mais uma grande leva de vacinas. O governo já assinou mais 54 milhões de doses da Coronavac. Teremos aí também a disponibilidade de 14 milhões do consórcio Sinovac Facility lá também. Eu acredito que é só um ajuste, é lógico. Qual que é a prioridade? Que nós discutimos aqui ontem. A prioridade é nós imunizarmos as pessoas da área médica que estão na linha de frente. Eu não entendi até agora por que nós temos que vacinar veterinário. Algumas coisas aí um pouco estranhas. Por isso que uma organização, uma definição de uma política pública correta, alinhada com as necessidades e as prioridades que nós precisamos. Só completando, ontem eu tive numa postagem minha, uma pessoa disse que não entende por que nós estamos vacinando médicos. Gente, tem algumas situações que é para arrepiar mesmo. Sem eles, nós não teremos quem cuidar das pessoas doentes. Muito bem, vamos lá. Aline Scarelli, a sua opinião sobre essa parada aí, né, na vacinação, no cronograma. Com relação ao nosso município, o prefeito acertou em fazer esse recuo para esses profissionais em razão da falta de vacinas, né? A gente tem uma política de vacinação estadual, nós não temos uma federal, ela é muito claudicante, ela está capenga, né? Tem uma expectativa de compra, de chegada, mas eu vi uma notícia do Pazuello, que ele falou esses dias aí, que era para julho, 230 milhões de doses. Então, eu estou na dúvida, assim, se vai ter segunda dose, inclusive. Isso, né, em verdade, nem sou eu que digo, saiu no Estadão. E olha que o Estadão andou bem calmo com relação às críticas ao governo federal, vamos dizer assim, mas eu também fico questionando a questão de veterinários, né? Claro que existem pessoas na linha de frente que são prioritárias, médicos, inclusive, as pessoas da limpeza, aqueles que estão ali lidando com a doença, mas acho que
existem prioridades que são mais prioritárias, né? Então, está correto o nosso prefeito em sinalizar esse recuo até chegada de novas doses. Muito bem, ainda falando sobre Presidente Prudente, a Prefeitura quer implantar UTI na UPA do Ana Jacinta e também estuda lockdown, segundo o portal Prudentino. Medidas foram discutidas em uma reunião realizada de emergência nessa semana após a falta de vagas em UTI. Vamos lá, Fernando Gessi. Olha, eu acho que nós iremos morrer aqui falando. Já passou da hora de nós termos aqui um hospital de campanha lá dentro do Prudentão, ou em outro qualquer, ou lugar que seja. Uma UTI hoje, a montagem de uma UTI é altamente complexa. Não sei se ali é o local, é o lugar, né, o local com toda a parte de equipamento necessário. Uma UTI custa R$2.000, a partir de R$2.000 a manutenção dela diariamente. É lógico que a iniciativa, caso nós tenhamos recurso, ela é válida. Tudo é válido nessa pandemia. Agora, eu cobraria também o governo estadual para ajudar aqui a região a montar um hospital de campanha para atender a todo mundo. A situação de Dracena aqui pertinho. Daqui a pouco nós vamos de novo entrar na fase vermelha. Agora, decretar lockdown numa cidade já tão sofrida, tão desgastada, com uma economia totalmente já mostrando sinais de complicação, é muito preocupante. Agora, mais uma vez, eu cobro, né? A Aline acabou de falar aqui, onde que está a nossa política nacional de combate à pandemia. Muito bem, vamos lá então, Aline Scarelli. Então, eu paro para recordar como que nós entramos nessa pandemia, né? A expectativa era até o meio do ano, depois até o fim do ano, e olha como a gente está hoje, né? Com uma curva ascendente, muitas mortes, Dracena, Araraquara, Prudente com 100% dos leitos. O prefeito lá de Araraquara deu uma entrevista essa semana, na verdade, desculpa, gente, foi hoje de manhã, se não me engano, ele disse o seguinte, que o que está acontecendo em Araraquara é um prenúncio do que pode acontecer em outras cidades. Concordo com o Jesse que eu acho que chegou a hora de ter um hospital de campanha, né? Que jeito que isso vai ser feito? Como fizeram na capital, com observação das pessoas sobre investimento, como isso vai ser destinado, porque a gente viu lá no Rio que foi uma baderna. Agora, tem razão o Jesse, é 2.000 a manutenção de uma UTI. O prefeito de Prudente está na vanguarda, se ele realmente decidir e buscar fundos para construir essa UTI lá na UPA da Ana Jacinta, ele está sendo vanguardista, ele tem que ter nosso apoio. Por quê? Nós vamos ter uma situação de colapso aqui também, porque nós estamos com 100%. Hoje foi falado 100% imprudente. Então, a pessoa que precisa de um respirador, de uma UTI, ela não tem tempo para esperar. Então, é morte na certa, infelizmente. E eu vi rapidamente que são 5 equipamentos para montar uma UTI. É o ventilador, oxímetro, monitor e também o desfibrilador. Então, assim, vamos pedir ajuda para o governo estadual, pedir para os nossos deputados que são alinhados ao nosso prefeito aqui, que é urgente, assim, é para ontem. E vamos montar essa UTI, acho que passou da hora. Muito bem, olha, a mesa diretora da Câmara dos Deputados está pedindo a cassação de Daniel Silveira por ataques ao STF. Diferentemente do que vinha sendo aventado nos bastidores, uma representação foi feita ao Conselho de Ética e não fala em suspensão temporária do mandato, não, do parlamentar bolsonarista. Estão pedindo a cassação. Vamos lá, então, para o comentário de Aline Scarelli. Fico pensando, quando eu escuto o nome desse deputado, o que tem por trás dessa configuração dele, né, no momento de pandemia, ele trazer o holofotes para essa questão. Será que ele é uma bucha de canhão dos generais, assim, uma parte dos generais, uma parte das Forças Armadas, ou isso é coisa só dele, individual, sem uma arquitetura por detrás? Porque eu fico pensando naquilo que se movimenta e a gente não vê, né? Apesar disso, a mesa diretora não quer esse tipo de comportamento. O Congresso também não quer esse tipo de comportamento. Eu falei na fala de ontem que ele não é bem visto pelos congressistas porque ele também já pregou o fim do Congresso. Então, além de fim do STF, fim do Congresso, ele ri da cara, ele comete injúria contra os ministros, chama cada nome feio, né, pessoal? Assim, ele descumpriu com o decoro e pior, teve desacato na hora da prisão, porque quando a policial disse para ele pôr a máscara, ele também desacatou. Então, é uma gama, né? Agora, o que me deixa
muito chateada, assim, estarrecida. A gente está discutindo o comportamento individual de um cara, enquanto a gente tem uma crise estratosférica com possibilidades de permanecer, né? E a gente tem que ficar lidando com um mimado, bombado, que teve até... Vocês viram que ele teve uma questão lá de tráfico de bomba, né? Para malhar. Até isso o cara tem. Então, não tem neurônio, tem bomba lá na cabeça. Muito bem, olha, vamos lá para o comentário de Fernando Gessi. Eu não sei qual é a linha, imagino a linha que o Gessi vai comentar nesse sentido, mas gostaria nesse programa de ter o Padilha hoje para comentar esse assunto, porque pelo que eu vi nas redes sociais, ele está do lado aí do deputado. E você, Fernando Gessi? Olha, eu acabei de sair de uma discussão com relação a esse cidadão. Ele representa o pior que nós temos na direita. Todo mundo sabe que eu sou uma pessoa de direita, que eu defendo o consenso de direita. Agora, eu também sou um grande crítico de alguns deputados que foram eleitos. Esse aí é um deles. Nós temos um outro caso de uma pessoa que foi lá, deu um tiro num bandido e foi eleita também. Então, qualquer discussão que nós temos que ter hoje, qual que é o foco? Nós estamos nos perdendo em discussões rasas a respeito de um cidadão como esse, que representa o pior do pior do pior do político. Tá? Não vou começar aqui a ficar justificando os erros dos outros com os erros dele. Para mim, Alexandre de Moraes errou, vai lá no Senado, tá? Aponta lá uma abertura de algum processo contra ele e o punam, certo? E não ficar aqui passando a mão na cabeça de um cara como esse. Olha, ele tem uma ficha corrida maravilhosa. Já foi condenado por falsificação de documento por roubar carimbo. Já foi tido como um péssimo policial. Mais de 60 sanções, 80 dias preso. Ou seja, não é uma pessoa recomendada dentro da polícia, não tem ali uma conduta ética, tá, com relação ao decoro de um parlamentar. Ou seja, está faltando estratégia. Berrar, gritar, espernear, tudo bem, faz parte do negócio. Agora, com relação aos detalhes da liberdade de expressão, tudo tem limite. Ah, mas, Fernando, você está defendendo o STF. Pelo contrário, para mim, o STF tem problemas seríssimos. E ele também tem problemas seríssimos. Agora, sem uma estratégia, sem uma organização, sem as pessoas que estão ali no Congresso defenderem o que realmente interessa para esse país, nós continuaremos a discutir esse tipo de besteira aí. Agora, ninguém saiu em defesa dele. Pegaram uma boia, jogaram para ele e falaram: agora você se vira, meu caro. Você que aprontou, então se vira. Ninguém saiu. Agora estão discutindo se é cassação ou se é uma punição contra ele. Ele já falou: só aceito 2 meses de punição. É um absurdo em cima do outro. Muito bem, vamos lá. A última notícia de hoje: o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, não prorrogou o afastamento do senador Chico Rodrigues, do DEM, de Roraima, abrindo caminho para que ele volte a exercer o cargo. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal manteve o parlamentar afastado da comissão que discute o destino de verbas para combate à pandemia da Covid-19. Em outubro de 2020, Barroso determinou que Chico fosse afastado por 90 dias, depois que agentes da Polícia Federal flagraram o senador escondendo R$30 mil em sua cueca. Vamos lá, Aline Scarelli. Conforme a notícia disse, né, pessoal, ele foi afastado das funções. Naquele momento, além do flagrante do dinheiro na cueca, né, você vê que é uma máxima os homens na política esconderem dinheiro na cueca. Nunca vi uma notícia de mulheres congressistas com esse tipo de comportamento. Com relação a ele sair da comissão que avalia, né, investiga as questões do Covid, verba para a Covid, ele não volta. Mas, assim, não volta, só que vamos falar um pouquinho dele, de onde ele veio, lá de Roraima. Ele foi parar lá com a família dele na época da ditadura, conseguiu muitas terras. Em 2006, ele também teve um problema sério lá com notas fiscais de desvio de combustível. Ele ficou 8 meses governador e foi afastado porque a chapa dele não conseguiu provar a pressão de contas. Foi uma época, acho que vocês lembram, na verdade foi 2014, que tinha um rolo, sempre tinha um governador mudando. Eu sei que ele também ficou só por 8 meses, não se sustentou no cargo por conta de corrupção na eleição da chapa dele. Então, eu vou retomar uma questão. O Rio elegeu o Daniel Silveira com um discurso daquele tipo. O cara tem a capivara grande. Elege-se também Chico Rodrigues com uma capivara grande. Eu vou falar de novo, falei isso no dia 12, mas são
homens, mais uma vez, dono de um patrimônio político que se elege pelo voto democrático com discurso de ódio, o Daniel Silveira, enquanto que o Chico Rodrigues com uma capivara extensa. Então, esse tipo de coisa a gente não pode mais. Ele tem que ser extirpado da vida pública, depois do devido processo legal, e a gente tem que começar a eleger mais mulheres, porque, de acordo com o que eu já disse no dia 12, mulheres são mais eficientes na vida pública, têm menos corrupção. Então, se o sistema todo é político é machista, dominado pelos homens, vamos mudar esse cenário na eleição do ano que vem. Vamos lá, Fernando Gessia, sua opinião. Olha, um cidadão como esse não pode ocupar um cargo no Congresso nunca. Ele deveria, sim, ali ser colocado de escanteio até que o processo dele seja resolvido. Mas nós temos inúmeros casos como esse. Agora nós temos esse deputado aí, temos o caso da Flor de Lis, que está uma discussão se chegou ou não chegou no Conselho de Ética, a Corregedoria mandou para a mesa diretora diz que mandou, não mandou, ou seja, está um problema muito sério. A verdade é que, ano passado, o nosso Congresso muito pouco trabalhou, fato que o que realmente necessita para o Brasil não foi aprovado e poderia ter sido, mas é isso aí, gente. São esses os nossos políticos. Se nós analisarmos, mais de 200 nomes ali estão envolvidos na Lava Jato. E nós ficamos aqui questionando até quando teremos foro privilegiado, até quando a prisão em segunda instância não vai ser ali realmente colocada. Agora, só um detalhe para a Aline. Aline, eu sou um grande defensor das mulheres. Acho que as mulheres têm, sim, um detalhezinho a mais que os homens, uma percepção a mais. São, sim, mas eu defendo que as pessoas para a vida pública têm que ter competência e capacidade independente do sexo. Nós temos ali uma grande mulher à frente da Alemanha, Angela Merkel, mas não podemos esquecer que nós tivemos aqui uma pessoa que queria estocar vento, cultuava batata e achava que o cachorro era da família. Então, minha filha, é complicado, tem porcaria em todo lugar, tanto sendo homem como sendo mulher. O importante é que nós temos que ter gente competente, com capacidade, com estratégia, com inteligência, porque com esses deputados que nós temos aí, esqueçam, isso aqui não tem chance nenhuma de melhorar, enquanto um ficar passando a mão na cabeça do outro. É um corporativismo, um fisiologismo, um governismo que é impressionante. Muito bem, eu vou abrir para aquele pequeno debate, 1 minuto para cada um. Eu acho que a Aline vai querer falar sim, né? Aline, você tem 1 minuto aí para rebater alguma fala do Gessi. Eu também entendo que é por competência, mas a gente só vamos poder lidar com isso quando a gente tem igualdade. A gente não tem igualdade, nós não temos igualdade para disputar o pleito eleitoral, nós não temos igualdade quando chegamos lá, porque elas são muito minadas, elas sofrem violência de gênero da política, sofrem assédio, nós vimos que aconteceu com a Isa Pena lá na Assembleia Legislativa. Isso quando for público notório, que é exposto, aquilo que é velado, né? Assim, o exemplo da presidente Dilma é um, da Angela Merkel que é outro, mas a gente tem exemplos comuns aqui próximos da gente. A gente sempre fala do Senado, do Congresso, do Executivo Federal, mas no nosso município a gente tem lideranças femininas que mostraram, sim, muita competência. No estado de São Paulo, temos exemplo na Secretaria da Saúde de mulheres que fizeram a diferença contra o abuso infantil, né? Então, assim, eu continuo defendendo, sim, que a gente só vai avançar quando a gente tiver mais mulheres, porque a gente vai ter igualdade de condições. É difícil chegar lá e é difícil se manter. Então, quando a gente tiver mulheres que eu olho e falo, elas me representam, porque as pautas masculinas são diferentes das nossas. É questão de representatividade. Okay. E elas, quando chegam, têm competência, sim. A gente tem dados sobre isso. Muito bem, vamos lá. Fernando Gessi, a sua réplica. Não, eu não vou ficar discutindo a respeito disso aí, porque eu sou aqui uma pessoa totalmente... Eu gostaria que as mulheres, sim, participassem mais da política brasileira, não tenham dúvida alguma. Nós precisamos, assim... Eu vou um pouquinho para trás, daqui um ponto que eu sempre defendo, e acho que eu vou morrer defendendo, que é nós colocarmos uma educação de qualidade que dê suporte para todas as pessoas de forma igual, independente de se a pessoa está lá no meio do mato, alongada, sabe lá Deus aonde... Tragamos essas pessoas para um convívio mais próximo de até com escolas internas, sei lá, alguma coisa que pode ser criada nesse sentido, para darmos uma formação de qualidade, independente de sexo. Eu acho que quando nós tivermos uma educação de qualidade, tudo, uma equidade, não precisaremos mais ficar discutindo aqui essa total separação que nós temos no Brasil. Homem, mulher, branco, negro, índio, não índio, homossexual, hétero, tal. Eu acho que essa discussão, ela precisa ser avançada. E as pessoas... Sabe quando que a gente vai alcançar esse patamar?
Desculpa interromper, mas aqui a gente vai alcançar esse patamar de igualdade, igual você propõe, eu também tenho essa utopia, em 50 anos. 50 anos é o... 50 anos é duro, começar, hein? né, Aline? É aquele negócio. Para conseguirmos chegar ao final, nós temos que começar. Infelizmente, a nossa educação aqui nesse país, ela é muito mal assistida, muito mal assistida. Eu acho que é o cerne de tudo é a educação. Foi assim que grandes países conseguiram ser o que eles são hoje. Eu não sei se demora tanto tempo não, porque aqui em casa já são as mulheres que mandam em tudo, comandam todas as coisas, e acho que na maioria dos lares é assim. Pior, era 50 anos em 2018. O estudo de 2020 fala que a gente avançou para 62. 62 anos. A gente retrocedeu, recuou. Muito bem. Bom, essa pauta fica para uma outra hora para a gente discutir aqui também. Afinal de contas, os nossos debatedores aqui têm muitos assuntos para discutir. Mas a gente volta a qualquer momento trazendo mais informações. Você que se liga aqui no nosso Jornal Local, muito obrigado pela audiência. Nós voltamos amanhã. Grande abraço e até lá.